Olá pessoal, neste vídeo eu vou trazer para vocês algum relato da uma primeira pesquisa que eu fiz no meu estágio de graduação, como orientador, o professor Katsumazo Oshino. Era uma pesquisa com ratos, e sobre aprendizagem, efeito de droga em aprendizagem. A droga era anfetamina. E eu lembro que nós fazíamos o quê? Nós submetíamos os animais a uma aprendizagem de andar num labirinto. Ou seja, ao acaso eles vão indo para cá e para lá e com o tempo eles aprendem onde é a saída do labirinto, que na verdade tinha alimento ali. O cheiro se espalhava por cima tudo, então eles não sabiam que tinha alimento, mas não sabia onde. Tinha um pré-treinamento que você fazia só com um dos canais do labirinto, para ele aprender que naquela situação ele ia encontrar alimento. Depois começava o teste, provavelmente dito, no labirinto, que era chamado de Lashley 3, que foi a publicação que a gente se baseou, e ele tinha acho que 4 ou 5 corredores, e que ele ia ter que achar o caminho até o final. E você fazia isso, um treino num dia, depois eram sucessivos. Eu não lembro se era todos os dias, ou a cada 2 ou 3 dias, alguma coisa assim. Eu sei que a gente fazia esses treinos, só que eu tinha os ratos que tinham recebido a anfetamina, que continuavam recebendo a anfetamina, e os ratos que não, que era o controle, que não tinham recebido anfetamina, recebiam apenas uma injeção de solução salina. E a anfetamina, ela era ministrada, eu não me lembro agora se era um pouco antes ou um pouco depois, não sei se era para fixação da memória ou um pouco antes, mas me parece que era depois, depois que fazia o rato andar lá que dava anfetamina, parece que era isso. Mas o importante era o seguinte, você via que com os treinos, o número de erros que o animal cometia, ou seja, quando ele andava no sentido contrário ao que ele tinha que ir, para chegar no final, era considerado um erro. Tanto o tempo para ele transcorrer o labirinto, quanto o número de erros, ia reduzindo com o tempo, com os treinos. E então a anfetamina melhora ou não melhora a aprendizagem? Não era essa a questão. Eu até demorei um pouco para perceber. E aí meu orientador explicou, não, a questão fundamental é o seguinte, aqui a gente sabe que ele vai aprender, os dois aprendem, tem acho que uma diferença de aprendizagem, não lembro exatamente qual, mas que depois de alguns dias com esse treinamento, ele já aprendeu bem, começa a ter uma inversão de aprendizagem. Não era em todos os animais, mas em alguns animais tinha uma inversão, ou seja, ele começava a aumentar o número de erros e aumentar o tempo para percorrer o labirinto, ou seja, começava como se tivesse perdido aquele efeito de aprendizagem. E ele queria detectar isso, que a gente estava interessado em estudar esse fenômeno que voltava e tal. Eu tinha que fazer, eu fui lá, eu fazia, eu pegava os animais, às vezes tinha medo, porque podia morder você, eram ratos grandes, mas enfim, fazia, quando estava fim de semana, eu tinha que estar lá também, então aí eu estava sozinho, eu tinha que me virar, então eu tinha que aprender a fazer mesmo e tal. Estava na graduação, acho que era esse o ponto. Isso deve estar no 3º ano, quando eu estava começando esse estágio, e foi uma pesquisa para mim. Não é assim, olha, tem essa pesquisa em andamento, você vai fazer esse pedacinho. Não, isso ele jamais fez. Isso é uma coisa importante, Ele falava assim, você tem que criar o trem e depois andar no trem, certo? Seria a pesquisa. Então, sempre que ela recebia um estagiário, não era para ajudar alguém que está fazendo uma pesquisa dele ou uma pesquisa do próprio laboratório, não. Ele entrava no laboratório para aprender a fazer. Lógico, o orientador dava sugestões e conduzia o processo, mas a ideia era que você vivesse aquilo do começo. Não tão do começo, de ficar lendo um monte de literatura, porque aí o aluno ia desistir, o aluno de graduação. Então, ele mais ou menos já começava com a pesquisa, mas esse processo todo de alinhamento, tudo era discutido ali com o grupo
e com o grupo não, é ele e o orientando, né? E isso trazia para a gente uma vivência, olha, discutir, montamos como que vai ser, e disso que fizemos, né, tentamos conduzir para encerrar a pesquisa e depois escrever. Só que acabava que não virava publicação. A gente fazia, apresentava num congresso, né, fui apresentar esse em, acho que 2 congressos, se eu não me engano, tá? E era o trabalho da gente. Mas o mais importante ali, nós estávamos vivenciando coisas, né? Entendendo a questão do controle, por que precisa. Tinha 2 controles, na verdade. Tinha um controle que era de outros animais que não receberam a droga, como eu falei para vocês, e tinha o controle do indivíduo em relação a ele mesmo, né? Que era o mesmo indivíduo ao longo do tempo, tá? Então nós tínhamos 2 possibilidades de controle, né, para tirar algumas conclusões. Bom, essa foi a primeira coisa. Eu não trabalhei com ratos, mas eu fui lá e fiz. Eu queria estudar comportamento, eu não estava preocupado com o animal. É muito comum na área biológica, né, quando as pessoas trabalham com organismos vivos, né, eles estarem muito mais voltados para o animal ou para a planta que eles vão estudar do que para o processo que eles vão estudar. Isso nunca teve comigo, e o meu orientador, o Oshino, ele jamais faria isso, né? Ele entende que você quer estudar um processo, né? Tem um teórico importante dentro da fisiologia que ele falava assim, que o mundo é um grande laboratório, né? E que você tem que escolher os organismos apropriados, trabalhando com organismos dentro da área biológica, né? Que você tem que escolher o organismo apropriado para a pergunta que você tem. Porque se você fizer uma pergunta, escolher um organismo no qual ele não é o ideal para testar aquela ideia, provavelmente você vai achar que a ideia está errada, não é? Então eu tenho que saber que aquilo lá se processa naquele organismo. Por questões gerais de aprendizagem é mais fácil, porque é óbvio, né? Você está trabalhando com um processo geral dentro dos animais, que quase todos eles, ou praticamente todos, né? A dúvida na época era se bactérias aprendiam, e tinha uma dificuldade metodológica para resolver isso. Eu não sei que pé que está a história, mas o fato é que, em geral, os organismos conseguem aprender, não é? Então, o que eu quero frisar aqui, ele trazia uma pesquisa para cada um, né? Podia até pegar 2 ao mesmo tempo e colocar para conduzir uma mesma pesquisa, mas era uma pesquisa montada para aqueles 2. Não era assim, o meu laboratório também. Ele tinha as pesquisas dele, né? O meu orientador tinha as pesquisas dele, mas ele fazia pesquisas voltadas para o que a gente queria na maioria das vezes. Com isso, ele trabalhava com uma infinidade de organismos, com vários processos diferentes, porque ele estava tentando ensinar para o indivíduo, né, a metodologia científica, o processo de fazer ciência. Ele não estava usando o indivíduo, vem cá, participe dessa pesquisa, vai publicar numa revista boa. Não era essa a preocupação. O publicar vem depois. Primeiro você tem que ensinar o indivíduo, né? E isso me marcou muito, e isso foi uma das coisas que fez a gente ficar pensando, né? Eu, pelo menos, ficar refletindo sobre essa questão de formação de pessoas, coisas e tal. E começa aí, né? Eu podia ter tido um outro caminho, de entrar numa máquina de produção, né? Sistema de produção em série, e adotar isso para os meus alunos. Mas não foi a minha história, e por isso que eu falo, muitas coisas você aprende nesse começo, algumas você pode até aprender, não gostar, depois você muda, mas é uma coisa muito marcante para a gente, tá? A frustração, não posso nem dizer frustração, porque na época eu não tive isso, mas eu diria, podia tentar pelo menos escrever e publicar alguma revista, mas era uma coisa atrás da outra. E eu também estava me encontrando, tá? Eu não trabalhei por ratos. Teve um segundo projeto, né, depois, que eu fiz e que trabalhei com hamster. Nós íamos fazer um trabalho sobre hibernação, isso já me interessava mais. Mas aí não deu certo, o hamster era muito sensível, isso aqui, foi muito complicado, a gente acabou parando, e aí quando eu fui para a pós-graduação, o sistema de pós-graduação, ele conduziu um pouco a minha mudança de linha de pesquisa, e qualquer hora eu vou explicar isso para vocês, tá? Ainda tem mais coisas para falar sobre a graduação. Mas só resumindo esse pedaço aqui, né, e acrescentando um detalhe, é o seguinte,
todas essas pesquisas, nós tínhamos que construir tudo. Então tem um labirinto assim, não sei da onde, tem que construir um labirinto. Tinha uma oficina no departamento, oficina mecânica, e a gente usava, né? Com o tempo, passado do tempo, naquela época tudo era meio permitido, né? Até o que não podia, e com o passar do tempo aí teve que ter uma pessoa responsável, porque era perigoso, não sei o que lá. Mas na época que eu estava como aluno não era perigoso, ou pelo menos, né, não se entendia como perigoso. E a gente mexia lá com serra elétrica, com isso, com aquilo, é meio absurdo, mas acontecia, era assim. Tá? Não dá para culpar ninguém, porque não se tinha essa consciência coletiva dentro da coisa. Né? Toda essa área de atenção ao trabalho, coisa e tal, não, cuidados, ela foi se desenvolvendo posteriormente, né? Pelo menos na unidade que eu estava. Então, veja, nós montávamos tudo. Tinha que montar o labirinto, tinha que ir lá, serrar madeira, cortar, medir tudo certinho, fazia o desenho, aí pregava, acertava tudo e construía. Tinha pessoas que me ajudavam, tinha um técnico que me ajudava, mas eu tinha que fazer. Né? E o Oshina, ele tinha um monte de coisa no laboratório dele, de sucata, para você fazer. Ele tinha um monte de placas grandes de acrílico, que a gente usava muita coisa de acrílico, colava com clorofórmio, um pincelzinho, né? Molhava no clorofórmio, você vai passando no acrílico, ele dá uma derretidinho, você põe e faz, aquilo seca e fica muito resistente. Não usava nem cola, colava com clorofórmio. Tá? E essa era a rotina, né? Com o Hamilton também, ia montar um aparelho, não sei do que, também fiz isso. Né? Depois eu vou falar de outras pesquisas que eu fiz com o Codorna também, que foi muito interessante. E o equipamento que nós tivemos que bolar também foi fruto da minha imaginação ali na hora. Eu fui virando e consegui montar. Né? E aí você discutia com o orientador e tal, e enfim, com as pessoas que estavam te ajudando, ok? Então, esses são dois pontos importantes. Frise isso. Um deles, o fato de fazer a pesquisa para ensinar o aluno a se formar como cientista. Segundo passo, né? Que, como não tinha material, tinha que se virar. E tinha que você mesmo criar aquilo. Isso foi muito bom. E a pesquisa, ou o laboratório que eu estava, permitia esse tipo de coisa. Isso não vai ser possível em todo laboratório. Porque laboratório, como é que você vai criar aquele equipamento? Você tem que comprar o equipamento, não tem saída. Mas veja como é importante, né? Sempre que tiver chance de criar algo para fazer a pesquisa, deixar o aluno criar, orientar ele para criar isso, tá certo? Porque ele tem que entender isso. Você não sabe onde aquele aluno vai ser contratado, não é? Hoje, é lógico, ele tem muito mais recursos e tal, mas mesmo assim tem que pensar onde ele vai ser contratado. É um lugar que tem facilidades, né? Metodológicas, técnicas, ou é um lugar que às vezes não tem nada e ele vai ter que, você tem aqui uma sala, uma escrivaninha, você tem que montar o resto. Ah, tem que pedir dinheiro. Você vai ficar parado até pedir o dinheiro? Não, né? Você tem que fazer alguma coisa. E é o que a gente sempre fala, porque eu aprendi isso nessa formação de graduação e depois de pós, tá? Eu aprendi isso. O cientista que é cientista, ele cria uma pesquisa, sabe, do nada praticamente, certo? E algumas áreas que é impossível fazer isso, porque precisa de equipamento, não tem equipamento, então você vai fazer pesquisa de revisão da literatura para trazer conclusões originais. Não é para repetir o que está na literatura. O cientista que é cientista e quer fazer ciência, ele faz isso, né? Até conseguir se sustentar e comprar os equipamentos, tá ok? Bom, gente, essa é uma história e ficamos aí aguardando então o próximo vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau.